Olá, meus amigos, uma feliz terça-feira, sejam bem-vindos. Aqui é o Estrela do Oriente Oracle, me chamo Jaqueline e vim dar início à leitura do dia de hoje, as energias, quais são as orientações espirituais que os oráculos vão nos passar hoje. Bom, e aí eles se baseiam muito no que estamos sentindo sobre algum aspecto, às vezes pode ser que bata tudo, às vezes que bata alguma coisa. Mas sempre tem algum recado importante aqui, algo que venha elucidar, algo que nos ajude a promover uma melhoria ou uma postura que nos favoreça no dia de hoje. E aí eu vou ancorar aqui uma energia de paz e de luz, força espiritual, com o decreto da Grande Fraternidade Branca. Saiu o Príncipe Cromácis. Eu sou a poderosa chama consumidora que dissolve todos os erros do passado e presente, suas causas e efeitos e toda criação imperfeita pela qual meu eu personalidade é responsável. Invocando o poder misericordioso de Deus, eu dissolvo e consumo todos os erros e imperfeições que o eu personalidade criou. A chama consumidora atua sempre libertando os elétrons de toda criação negativa imposta pelo eu personalidade e dissolve ao grande reservatório universal. Bom, é como se aqui quisessem nos mostrar que não existe assim uma linearidade do tempo, né? E de alguma forma nos trazer à tona que tudo tá certo, sabe? E que assim o que me vem muito assim no dia de hoje, né, de como a reflexão sobre tudo isso, a respeito do que o Buda deixou em seu legado, Siddhartha Gautama, sobre a sua iluminação. Lógico que todos nós temos os nossos momentos de iluminação, que é quando atingimos esse caminho do meio, né, em múltiplos ciclos que vivenciamos na vida, fases de escassez, fases de prosperidade, fases que estamos generosos, fases que estamos avarentos. E aí todas essas fases vão nos ensinando a encontrar um ponto de equilíbrio. Então podemos avaliar no dia de hoje como estamos hoje, como está a nossa condição. Nós estamos numa condição de doadores ou de receptores? Qual o ciclo que estamos vivendo? Um ciclo de provações nesse momento ou um ciclo de bênçãos? E aí essas duas facetas da experiência nos auxiliam dentro dessa jornada a encontrar esse caminho do meio. Então nós temos vários ciclos, pequenos ciclos que nos levam a algum tipo de iluminação. Iluminação essa que elucida algum esclarecimento, que nos tira de algum tipo de ignorância, não pelo contexto que encontramos em livros, mas sim o contexto pedagógico da experiência da vida. Nós aprendemos mesmo com a experiência. A técnica nos auxilia muito através da repetição, né? Mas o que nos ensina mesmo é a experiência. Então nós estamos experimentando quase que ao tempo todo e ao mesmo tempo a parte e a contraparte, o bem e o mal, buscando encontrar esse caminho do meio, ou seja, oscilar o menos possível, né, quando estamos nesse caminho do meio, para que não cheguemos sempre a esses extremos, né? Somos muitos eus em um só. Bom, continuando aqui, vou pegar o baralho astrológico.
para entender do que nós vamos conversar. Os trevos também fala sobre uma dualidade, porque ele fala dessa troca, né? Cultive paciência, cautela e reflita a situação com equilíbrio, que justamente a gente está falando aqui sobre o caminho do meio, é esse equilíbrio, né? Da parte e da contraparte. Isso levará a atingir o objetivo desejado. Não desista, as dificuldades existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso depende só de você. Se eu quisesse parar a leitura por aqui, eu acredito que seria suficiente, porque eu entendo quanto se faz necessário para nós sairmos de um aspecto de um julgamento, se estamos fazendo certo ou não, porque tudo é experiência, né? É como nós vínhamos conversando, não existe esse pecado original. O que nos provoca o mal, entre aspas, vamos dizer assim, é a nossa ignorância, e aí a nossa consciência de alguma forma nos cobra, né? Nos cobra sairmos de uma zona de conforto, né? É como eu tenho sentido assim na convivência, as pessoas num estado de negação, né? Dizendo que está tudo bem, que está indo bem, mas daqui a pouco está reclamando. Isso é um estado de negação. Mas porque não quer aceitar nós, né? Não queremos aceitar as nossas próprias sombras, né? Vamos aqui aprofundar com o baralho cigano. Três cartas. A carta dos pássaros, a carta do chicote. Nossa, 4 cartas. A carta da torre e a carta dos jardins. Então, tem a ver com isso que eu estava falando, que a gente precisa perceber assim, quais são, que energia é essa que a gente está trocando com o universo através das palavras aqui. A carta dos pássaros com o chicote e a torre me remete a essa coisa de pararmos para pensar um pouquinho no que nós estamos repetindo para nós mesmos, o que nós estamos repetindo para outra pessoa, o que tem sido retroalimentado por nós no nosso interior e que de alguma forma está se manifestando aí no verbo. Sobre o que você mais tem conversado consigo mentalmente e com o outro, né? Se faz necessário aqui sair de uma espécie de aprisionamento mental. Por isso que eu estou vendo aqui com a carta dos jardins uma necessidade de nos distrairmos com coisas belas, com a arte, né, com a beleza, com amorosidade no sentido do afeto de uma forma geral. Continuando aqui. A carta da âncora, de alguma forma nós estamos aqui tentando nos autofirmarmos, né? Para sairmos de uma zona de perigo, que esse aprisionamento mental, né? A gente tem a ilusão de estar em perigo. Medo de quê? Do que existe o medo aqui? A carta dos lírios. Então a gente busca uma segurança para estar em paz. E aí essa retroalimentação dessas palavras é como se a gente ficasse uma repetição aqui para se proteger de algo, né? Como se nós estivéssemos sendo
sendo perseguidos pelo nosso próprio mental aqui, tá? E aí eu sinto até uma vibração assim de uma certa vergonha de pedir ajuda, porque a carta do trevo também fala, né? Dessa coisa de pedir ajuda, não sabe como pedir ajuda. E aí é preciso que haja um entendimento, né? Ter a sorte de ter alguém ao seu lado do entendimento e ver que aquele seu momento de instabilidade, de irritabilidade, é uma forma de pedir ajuda, né? A carta do coração, como eu estava sentindo aqui, que saiu debaixo da carta do Jardim dos Pássaros, né? Essa questão que eu estava falando de irmos para nos direcionarmos a uma energia mais amorosa, trocarmos essas palavras duras que estamos dizendo para nós mesmos com uma intenção de se autoafirmar, né? Nos autoafirmarmos aqui. Para melhorarmos esse comportamento interno e vivermos de uma forma mais pacificada com o outro. Senão a gente vai estar sempre armado até os dentes, entende o que eu estou querendo dizer? Isso faz parte da experiência. A carta da aliança, mostrando como se que a gente precisa sim se conectar ao outro, mas é necessário que a gente se conecte ao outro com os melhores sentimentos, para que esse entrelaçamento aqui seja favorável, e aí sim a gente vai proporcionar um bem-estar a nós e àquele que está conosco. Soltou mais uma carta, vou aceitar. A carta da foice, mostrando aqui que isso traz uma certa concretude quando fazemos isso e transformamos essas energias mentais que podem vir a nos prejudicar aqui. Então, no fundo do deck, a carta da casa, que fala sobre essa proteção, de proteger o nosso sentimento com afetuosidade, nos nutrindo de uma afetuosidade por nós mesmos, né? Sem esperar aqui do outro. Bom, deixa eu continuar aqui com o tarô. Opa, já soltou a carta. Eu vou pausar o vídeo porque a carta caiu lá no chão. Só um instante. Bom, voltando aqui, a carta que caiu foi justamente a carta do diabo. Eu ter que esconder porque senão o YouTube pode notificar. Mas é uma carta que fala justamente dessas prisões mentais, né? Reforçando. A gente tem uma máquina, vamos dizer assim, a nossa mente, né? Uma máquina poderosíssima. E por não sabermos utilizá-la, nós acabamos nos tornando escravos dela. Tá vendo? Confirmando aqui, ó, no fundo do deck, o imperador. Mostrando que nós temos essa força, essa estrutura, só que por algum motivo a gente não conhece ainda. E aí quando a gente se desenvolve num autoconhecimento, a gente não precisa ficar aprisionado dentro de uma armadura, tentando se autoafirmar, numa emoção de criança ferida. Enfim, nós temos todos os poderes que se fazem necessários e também conhecimento de ferramentas, né, que nos levam a essa pacificação, essa segurança que é tão desejada, né, no nosso interior, que
que tudo aquilo que a gente passa porque precisa passar, né? Faz parte da experiência para o nosso desenvolvimento. Muitos de nós aqui pedimos por isso, né? Para essa nossa evolução, nesse entendimento de que a linearidade ela é uma mentira, é como se o nosso eu do futuro soubesse exatamente o que a gente precisa experienciar agora para estar melhor no amanhã, seja qual for o nível do desafio que estamos encarando no aqui e agora. E aí, né, o nosso eu do futuro, o eu superior, né, a nossa centelha divina, ela vai sempre trabalhando através das situações, das circunstâncias, a dissolução, a queima desse mau comportamento que temos de nós mesmos por não sabermos utilizarmos bem a nossa própria mente, né? Como diz as leis herméticas, se eu não me engano, a primeira, né? Que o universo é mental, tudo é mental, então tudo se cocria pela mente, que é o yang, vamos dizer assim, né? E o sentimento yin, que faz, me vê a palavra germinar na cabeça, mas que acolhe aquilo, né? E manifesta. Mas, bom, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Não sei se as palavras estão corretas, mas é bem isso. Pensamento com sentimento, cocriando o nosso dia a dia. Minuto de sabedoria para encerrar essa leitura. 169. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra verdadeiramente que não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau, né? Porque está fazendo comércio, né, do amor. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressada. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães que sabem amar com renúncia. Bom, então fica aqui a minha contribuição para essa terça-feira. Tenha um excelente dia, um beijo no coração e até a próxima.